Isso aconteceu há alguns meses. Eu dirijo para a Lyft há alguns anos e geralmente faço turnos noturnos. As ruas são mais tranquilas e as gorjetas são melhores, mas há um preço a se pagar. De vez em quando, você acaba com uma história que fica com você e não de um jeito bom. Sempre me considerei cuidadoso. Já lidei com minha cota de passageiros estranhos, mas nada, e eu quero dizer nada, chegou perto de ser tão bizarro quanto o que estou prestes a contar. Eu não tinha uma câmera no painel na época, e essa noite foi o principal motivo pelo qual instalei uma... Tudo começou de forma normal, só eu e os ruídos esquisitos que meu carro fazia de vez em quando. Tenho um Volvo 2005 bem surrado, mas confiável para caramba. As ruas estavam completamente desertas, o que, como eu disse antes, era do jeito que eu preferia. Algum tempo depois das 2 da manhã, recebi um pedido vindo de uma loja de conveniência próxima. Parecia inofensivo à primeira vista, mas por algum motivo senti um aperto estranho no estômago. Você já teve aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue explicar o motivo? Foi exatamente isso que me atingiu enquanto eu dirigia até lá. Antes mesmo de ver o cara, entendi o porquê dessa sensação ruim. A loja de conveniência para a qual eu estava indo estava fechada. Todas as luzes estavam apagadas e não havia um único carro no estacionamento. Conforme me aproximei, vi ele. Dirigi devagar para poder dar uma boa olhada. Ele andava de um lado para o outro na frente da loja, vestindo um moletom velho e sujo que parecia não ter visto uma máquina de lavar em anos. Não estou exagerando. Havia literalmente um buraco na manga. Seus movimentos eram trêmulos, como se ele não conseguisse ficar parado. E ele continuava olhando por cima do ombro, como se achasse que alguém o estivesse perseguindo. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ele estava sob efeito de alguma coisa. Eu provavelmente deveria ter cancelado a corrida e ido embora. Cheguei até a pairar meu dedo sobre o botão de cancelamento, mas por algum motivo não apertei. Em vez disso, destravei as portas e ele deslizou para o banco de trás sem dizer uma única palavra. Arrependi-me da minha decisão no exato momento em que tirei o pé do freio. A maioria das pessoas ou fica mexendo no celular ou olhando pela janela, mas não ele. Ele apenas sentou lá, me encarando pelo retrovisor, sem piscar, sem desviar o olhar, apenas olhando diretamente para mim. Tentei não encará-lo de volta, mas não pude evitar de cruzar olhares algumas vezes. Ele parecia meio irritado, o que também era bem desconfortável. Tentei ignorá-lo e liguei o rádio para quebrar o silêncio. Nem lembro qual estação coloquei, mas no momento em que a música começou a tocar, ele praticamente rosnou para que eu desligasse. A voz dele era profunda e um pouco rouca, e eu pude dizer imediatamente que ele era fumante. Isso me pegou desprevenido, e minhas mãos apertaram um pouco mais o volante. Resisti à vontade de olhar para ele no espelho e apenas fiz o que ele mandou. Dirigimos em silêncio por um tempo. Eu estava torcendo para que ele simplesmente ficasse quieto até chegarmos ao destino. Mas então ele falou. Lembro da conversa como se fosse ontem. Ele me perguntou se eu já tinha pego alguém que não deveria ter pego. Essa pergunta me atingiu como um tijolo. Soltei uma risada nervosa e respondi: bom, espero que não. Tentei manter o clima leve, mas ele não reagiu. Apenas se recostou e murmurou algo para si mesmo que não consegui entender. Então, ele começou a falar que costumava ser motorista do Uber, mas desistiu porque alguns moleques roubaram coisas do carro dele. Ele estava arrastando um pouco as palavras, então não consegui entender tudo com clareza. Mas peguei a essência da história. Dei uma olhada no espelho 1 ou 2 vezes enquanto ele falava, e percebi que ele estava sorrindo o tempo todo, o que foi incrivelmente desconfortável. Uma pessoa normal não sorriria contando algo assim. Ele concluiu a história dizendo: é engraçado quanta confiança você coloca em alguém sentado bem atrás de você. Foi nesse momento que minha mente mudou. Passei a vê-lo menos como um viciado maluco e mais como uma ameaça real. Infelizmente,
Não havia muito que eu pudesse fazer sobre isso. Meu coração começou a acelerar. Mantive meus olhos fixos na estrada, mas minha mente estava a mil. Olhei para o GPS, me concentrando no destino como se fosse minha tábua de salvação. Mas o cara não sabia a hora de calar a boca. Ele continuou falando, misturando frases sem sentido com algumas coisas genuinamente perturbadoras. Eventualmente, ele começou a se desculpar com alguém, embora eu não achasse que fosse comigo. Ele insinuou que tinha feito algo terrível e que era uma pessoa ruim. Continuava repetindo: eu não queria seguidas vezes, entrecortadas por alguns, me desculpe, frenéticos. Eu não respondi, com medo de provocar alguma reação nele. Não fazia ideia do que ele tinha feito ou do que era capaz, mas definitivamente não queria descobrir. Faltavam apenas alguns minutos para chegarmos ao destino, quando ele, de repente, saiu do transe e gritou que eu havia errado a curva, mas eu não errei. O GPS mostrava claramente que estávamos no caminho certo. Mesmo assim, por puro medo, pisei no freio. Ele exigiu que eu encostasse o carro, e foi exatamente o que fiz. Minhas mãos estavam tremendo. Eu só queria que aquele pesadelo terminasse. Assim que coloquei o carro em ponto morto, vi luzes se aproximando pelo retrovisor. Era um carro de polícia. Fiz uma prece silenciosa enquanto o vi se aproximando devagar, seu holofote iluminando brevemente meu carro. O cara no banco de trás imediatamente deslizou para baixo, tentando se esconder. Virei a cabeça e o vi deitado quase que perfeitamente reto no banco traseiro, de olhos fechados. Virei minha cabeça de volta, antes que ele notasse que eu estava observando, tentando controlar minha respiração. Ele ficou nessa posição por um tempo desconfortavelmente longo. Eu queria dizer para ele sair, mas achei melhor não arriscar. Eventualmente, ele ergueu a cabeça e me disse que eu tinha tido sorte. Antes que eu pudesse reagir, ele abriu a porta e desapareceu na escuridão. Depois disso, encerrei meu turno mais cedo. Eu estava abalado e não queria mais dirigir naquela noite. Algumas semanas depois, encontrei algo no meu celular que provou o quão perigosa aquela situação tinha sido. De acordo com uma notícia, uma loja de conveniência havia sido assaltada na mesma noite em que peguei aquele passageiro, e o local do roubo, 2 quadras de onde eu o peguei. Me dá enjoo saber que estive a poucos centímetros de um criminoso perigoso que poderia ter me machucado se ele tivesse escolhido fazer isso. Estou um pouco assustada para entrar em contato com a polícia sobre isso. Tento evitar a aplicação da lei por vários motivos pessoais nos quais não vou entrar. Não tenho certeza se meu relato sequer ajudaria de alguma forma. De qualquer maneira, agora sou muito mais cautelosa sobre quem deixo entrar no meu carro. Eu costumava morar na cidade. O estilo de vida urbano era, honestamente, o que eu sempre imaginei para mim. Não vou entrar em detalhes, mas depois de uma experiência extremamente traumática, eu não conseguia mais suportar nem os menores ruídos. Comecei a odiar barulho no geral. Meu psiquiatra me disse que eu tinha desenvolvido um caso raro de fonofobia. Então, aquela sensação de formigamento que você sente quando seu pé adormece. É mais ou menos assim, mas no meu peito, sempre presente. Como se meu corpo estivesse se preparando para algo que nunca chegava. Cada buzina de carro ou porta batendo parecia um choque direto nos meus nervos. Eu não conseguia continuar vivendo daquele jeito. Há cerca de 3 anos encontrei uma cabana escondida no meio do noroeste do Pacífico. Não quero dizer exatamente onde era, por motivos que você logo entenderá. Mas tudo o que direi é que ficava em algum lugar do Oregon. Parecia perfeita a menos poucos vizinhos. Sem trânsito, quase nenhum sinal de celular. Mas o que realmente me conquistou foi a ausência de barulho. Finalmente, só eu e a paz e o silêncio. Pela primeira vez em meses, achei que talvez pudesse me sentir segura. A própria cabana era pequena, mas aconchegante. Para ser justa, era exatamente o que o anúncio havia prometido. Dava para ver que tinha sido construída para durar.
com grossas vigas de madeira e uma lareira robusta de pedra. Cheirava a pinho e livros antigos quando entrei pela primeira vez, menos aquele tipo de aroma terroso que é quase reconfortante. Pense em uma daquelas pousadas no estilo cabana, para quem já foi esquiar antes. O vizinho mais próximo morava a cerca de 10 minutos a pé por uma trilha estreita de terra. Não o conheci imediatamente. Nos primeiros dias, apenas aproveitei o silêncio. Eu acordava com o som dos pássaros em vez de sirenes, e à noite, a única coisa que ouvia era o vento passando pelas árvores. Era como se o mundo inteiro tivesse apertado o botão de pausa e eu finalmente pudesse respirar novamente. Eu fazia todo o meu trabalho pelo laptop, então realmente não havia necessidade de me conectar com o mundo exterior. Além disso, cerca de uma semana depois de me mudar, houve uma batida na porta. Obviamente, a cabana não tinha campainha, então eu teria que me acostumar com aquelas batidas. Abri a porta esperando que fosse o meu vizinho, e era uma mulher moderadamente idosa, carregando uma cesta de conservas, como se tivesse acabado de sair de um filme do Hallmark. Ela se apresentou como Michê e disse que morava a cerca de 10 minutos trilha abaixo, o que não parecia muito longe, menos até você considerar o quão densas eram as árvores. Quero dizer, dava para se perder ali só procurando lenha. Ela estava na casa dos 60 anos, com um cabelo grisalho estranhamente comprido e olhos azuis penetrantes que faziam parecer que ela enxergava através de você. Ela não era exatamente rude, mas como direta, me duas boas, vindas à floresta, e estendeu a cesta em minha direção, como se esperasse que eu a pegasse. Eu realmente não tinha muita escolha, menos ela praticamente a enfiou na minha cara. Sei que parece hospitaleiro, mas a energia dela parecia um pouco estranha, se isso faz algum sentido. Peguei a cesta impulsivamente, mas admito que nunca tinha sido tratada assim por um vizinho antes. Não era nada absurdo, só algo que eu não estava acostumada. Agradeci ao pegar a cesta, e ela me olhou como se esperasse que eu dissesse algo mais. Honestamente, eu não sabia o que dizer, então apenas sorri. Ela continuou me encarando de forma estranha, o que confirmou minha suspeita de que aquela mulher não interagia muito com outras pessoas. Eventualmente, ela falou, essas foram as palavras exatas dela, que nunca esquecerei. Mantenha sempre suas lamparinas cheias, suas janelas bem fechadas e sua mente mais afiada que seu machado. Não era algo que uma pessoa normal diria para outra. Parecia mais que ela estava recitando um conjunto de regras. Na verdade, soou mais como um aviso do que um conselho. Assenti, sorri e me virei para entrar de volta na cabana. Depois de fechar a porta, fiquei parada em silêncio, esperando ouvir seus passos se afastarem. Ela não foi embora por uns bons 45 segundos, o que provavelmente foi a parte mais estranha de toda a interação. Apesar da vibe esquisita, eu apreciava a gentileza dela. Ela parecia reclusa, mas não hostil, do tipo que ajudaria se você pedisse, mas não sairia do seu caminho para se intrometer. Disse a mim mesma que era bom saber que havia alguém por perto, mesmo que eu não tivesse planos de precisar dela. Nem me dei ao trabalho de olhar dentro da cesta. Apenas a coloquei na sala de estar e a esqueci. Naquela noite, houve uma tempestade, algo extremamente raro no Oregon, mas que acontece de vez em quando. Acendi algumas velas e me enrolei no sofá com um livro, tentando ignorar o fato de que a energia piscava a cada poucos minutos. Alguns de vocês podem achar esse tipo de isolamento assustador, mas eu, na verdade, adorava. Por algum motivo, minha mente não ficava apavorada com os sons naturais da tempestade. Foi, na verdade, essa tempestade específica que me deu essa percepção. Eu ouvi atentamente tudo lá fora, e era, não sei se chamaria de relaxante, mas de alguma forma, reconfortante. Mas é claro, essa sensação de paz não durou. Algumas horas depois do início da tempestade, houve uma batida na porta que quase me fez pular para fora da pele. Digo batida,
mas era mais um bater forte. Era alto e definitivamente não natural, menos como se quem quer que fosse não se importasse com o fato de estar chovendo torrencialmente lá fora. Meu coração começou a disparar e aquela sensação horrível de formigamento no peito voltou com tudo. Hesitei por alguns segundos. Peguei a lanterna e me levantei para ver quem era. Olhei pelo pequeno vidro ao lado da porta Ira Michel, encharcada até os ossos e segurando uma lanterna. Abri a porta e ela falou antes mesmo que eu tivesse a chance de cumprimentá-la. Ela disparou que viu alguém perto da minha pilha de lenha e que eu precisava saber disso. Eu estava completamente confuso, mas suas palavras eram extremamente preocupantes. Então isso se tornou prioridade. Saí para a varanda, iluminando a chuva com minha lanterna, mas não consegui ver nada além das árvores. Perguntei se ela tinha certeza, e ela acenou com a cabeça. Seus olhos ficavam se movendo para a floresta, como se esperasse que alguém surgisse de lá a qualquer momento. Aquilo tudo era muito estranho. Continuei olhando ao redor, mas não dava para distinguir muita coisa no meio da escuridão e do caos da tempestade. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ela me disse para tomar cuidado e começou a se afastar sem esperar uma resposta. Fiquei ali parado, até a luz da lanterna dela desaparecer de vista, e então voltei para dentro. No exato segundo em que fechei a porta, percebi que a história dela estava cheia de falhas. Como ela poderia ter visto alguém perto da minha pilha de lenha se sua casa ficava a 10 minutos daqui? Ela já devia estar na minha propriedade para começo de conversa. Por que diabos ela estaria rondando minha cabana durante uma tempestade? Ela estava mentindo? Aquilo não me pareceu certo. Mas atravessar a tempestade para ir até a casa dela estava fora de questão. Ainda assim, eu precisava fazer algo. Tranquei a cabana o melhor que pude e me sentei no meu quarto, ouvindo. A tempestade começou a perder força depois de um tempo, mas eu ainda estava inquieto. Algumas horas se passaram sem incidentes, então decidi que provavelmente era seguro dormir. Não me lembro exatamente que horas eram, mas em algum momento depois da meia-noite, acordei com o som de um galho se partindo do lado de fora da janela do meu quarto. Sou um dorminhoco leve, então eu tinha certeza absoluta de que era um galho quebrando e não outra coisa. Fiquei paralisado por alguns segundos tensos, ouvindo eventualmente. Fui me arrastando até a janela, meio que torcendo para não ver nada. A princípio, não vi, mas então a avistei Michê. Ela estava parada na beira da floresta, com o corpo virado para longe da minha casa. Eu soube que era ela por causa do cabelo longo e desgrenhado. Forcei a vista para enxergar melhor, mas com apenas a luz da lua para ajudar, não adiantou muito. Vi que ela começava a se virar. Então me abaixei sob a janela, antes que ela pudesse me pegar olhando para ela. Fiquei agachado ali por um tempo que pareceu uma eternidade, até finalmente criar coragem para espiar de novo. Ela tinha sumido. Eu realmente não sabia o que fazer. Eu não a considerava perigosa, apenas estranha. Mas naquele momento, comecei a ter dúvidas. Não fazia sentido por que ela tentaria me alertar mais cedo, se era ela quem estava rondando minha casa. Não dormi por horas. Estava decidido a ficar acordado até o amanhecer. Algumas horas se passaram e comecei a ficar cansado. Quando finalmente estava baixando a guarda, ouvi batidas na porta. Não eram como as pancadas fortes de antes menos. Na verdade, eram meio suaves. Mesmo assim, eu não ia me levantar de jeito nenhum. Senti aquele formigamento de nervosismo enquanto ia silenciosamente até a porta. Lancei um olhar discreto pelo vidro e congelei de horror. Não era Michê. Era um sujeito corpulento, careca e com uma barba espessa. Tive que lutar contra cada instinto do meu corpo para não gritar de medo. A situação passou de um nível 6 para 10 num instante. O mais silenciosamente possível, recuei até o banheiro, tranquei a porta e liguei para a polícia. Enquanto estava no telefone com a operadora, comecei a ouvir batidas fortes na porta da frente.
como se alguém a estivesse golpeando com um objeto pesado. A operadora me disse que a ajuda estava a caminho e que eu não deveria desligar. Fiquei ali, mais apavorado do que jamais estive na vida. Eventualmente, ouvi a porta da frente ceder e arrebentar. Achei que ia morrer. Quem quer que fosse aquele homem, começou a quebrar coisas dentro da cabana. Menos, pelo menos, era o que parecia. Tudo o que eu ouvia era o som de vidro se estilhaçando e madeira se partindo. Eu não ousava fazer um único ruído. Felizmente, ele aparentemente não me procurou, porque nunca ouvi seus passos saindo da sala de estar. Depois de um tempo, os sons de destruição cessaram e fiquei sentado ali no mais absoluto silêncio. Estava lutando contra um ataque de pânico o tempo todo. Para minha surpresa, a polícia realmente chegou rápido, mas não rápido o suficiente para pegar o invasor no flagra. Ele já tinha desaparecido. Supliquei aos policiais que me ajudassem, mas eles foram completamente inúteis. Fizeram uma busca patética ao redor da propriedade e nem sequer concordaram em vasculhar a floresta, dizendo que era muito densa e que, de qualquer forma, dificilmente o encontrariam lá. Pedi desesperadamente que pelo menos me acompanhassem até a casa de Michê e eles concordaram. Quando chegamos à propriedade dela, minha mandíbula praticamente caiu no chão. A cabana estava completamente abandonada. Os policiais confirmaram isso e disseram que ninguém morava ali havia décadas. Insisti para que a revistassem em busca de invasores, mas eles alegaram que não havia sinais claros de ocupação e que seria perda de tempo. Eu quase enlouqueci ao ouvir isso, mas basicamente me disseram que morar no meio do mato era um risco que eu estava assumindo e que aquilo não era problema deles. Depois disso, foram embora, o que me deixou furioso. Obviamente, me mudei daquela cabana, mas não sem antes passar mais uma noite lá. Foi horrível, mas consegui sobreviver sem mais incidentes. Desde então, minha vida tem sido boa, mas eu ainda penso constantemente nessa experiência. Alguns amigos supersticiosos teorizam que Michê era, na verdade, um espírito tentando me proteger e que estava apenas vigiando minha propriedade por alguma razão. Eu não acredito no paranormal, então acho muito mais provável que duas pessoas, ela e aquele homem, menos estavam vivendo naquela cabana abandonada. Ainda assim, não entendo por que decidiram me escolher como alvo, nem por que Michê se deu ao trabalho de me alertar se a intenção era invadir minha casa. Acho que nunca vou saber.